Os embargos de declaração. Aí todo mundo diz, embargo de declaração não pode mudar a sentença. Então, muito juiz que não quer trabalhar fala, o intuito do embargante é mudar a decisão, o que não se pode... Às vezes a omissão é tamanha, o juiz esqueceu de decidir sobre um pressuposto processual, que na hora dele decidir muda tudo, é o chamado efeito repristinatório. Os embargos de declaração. Aí todo mundo diz, embargo de declaração não pode mudar a sentença. Então, muito juiz que não quer trabalhar fala, o intuito do embargante é mudar a decisão, o que não se pode... Às vezes a omissão é tamanha, o juiz esqueceu de decidir sobre um pressuposto processual, que na hora dele decidir muda tudo, é o chamado efeito repristinatório. Mas é o seguinte, o juiz ele tem que bater naqueles pontos que ele não bateu. E aí juntou os quatro agora, o Bolão, o Reco-Reco, o Careca e o Bento Carneiro, não analisaram a integralidade dos embargos e falaram, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. E ninguém está se ligando que o Bolsonaro tem direito a impetrar embargos infringentes. Sim. Porque, Pepe, o regimento interno do STF fala que, em não sendo unânime a decisão, ponto. Para não ser unânime, basta que um divirja. Inclusive, no último julgado desse caso, o voto do ministro Gilmar Mendes dava isso bem claro, que ele foi voto vencido nessa tese de que na turma precisa 2 divergências e no plenário precisa de 4 divergências. O Gilmar Mendes falou, quem pode decidir isso é o legislador. Porque segundo o regimento interno do STF, basta um para que não seja unânime, e não sendo unânime, cabe embargo infringente. Aí já consideraram negar o direito... A análise, a admissibilidade dos embargos infringentes também, que é uma coisa muito louca de se pensar nesse país. Aí vem a Michele e já fala o óbvio, que o Bolsonaro está sendo escanteado propositadamente, ela que aparece como o único nome da direita, segundo a última pesquisa da semana passada, porque tudo muda no Brasil muito rapidamente. E aí o Tarcísio, né? O Tarcísio que é o famoso bagre ensaboado, né? Ele sai com o Centrão, que o Centrão é o veneno do Brasil, se chama Centrão. Veneno da envergadura moral se chama Centrão. Então vai lá no carro, fala assim, o Alexandre de Moraes um tirano. Aí vai para o Alexandre de Moraes e fala, eu só falei tirano porque eu estava ali, pressionado pelos bolsonaristas. Ele é o quê? É Centrão. Então, eu não sei mais o que dizer, Pepe. É difícil mesmo, Pavinato. É difícil não ter o que é fácil não ter o que dizer. Pois é. Esse processo todo, assim, eu já falei várias vezes isso, eu acho um absurdo em vários momentos, em várias fases do processo. O primeiro absurdo que eu vejo, e nesse ponto específico, eu concordo com grande parte da defesa, é não ser julgado pelo pleno. Né? E aí a justificativa de não ser julgado pelo pleno é que assunto penal pode ser julgado pela turma. Poxa, não é assunto penal quando fala em golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Isso não é só porque está no Código Penal que você fala que é matéria penal. Isso é matéria constitucional. Né? Isso é rompimento da Constituição, da ordem constitucional, não dá para ser vista somente como uma questão meramente penal. Né? Então, deve ter sido julgado pelo plenário. Aí, uma coisa que me incomoda também nesse assunto, especificamente sobre os embargos declaratórios e os embargos infringentes que você colocou aqui, né? A lei é clara, o regimento é claro, que basta ter decisão não unânime, cabe embargo infringente. Então, caberia embargos infringentes, sim. Né? Então, você tirar a possibilidade do Bolsonaro e todas as pessoas condenadas, né, nesse processo de entrar com embargos infringentes é um absurdo. É violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Aí tem um ponto que não vejo ninguém falando. Né? Quem decide é o plenário, não foi o plenário, é a turma. Então é colegiado, a turma decide.
Dane-se se é Alexandre de Moraes, se é Zanin, se é Carmen Lúcia, se é Flávio Dino. É a turma. A partir do momento que tem uma vaga na turma, né, aberta na turma, já que o... Turma, catumba, tumba, tá. Já que o Fachin não Fux disponibilizou a possibilidade do Fux decidir a questão de embargos declaratórios, então tem que esperar vir outro ministro indicado pelo Lula para julgar. Ah, mas já tem maioria, 4-0. Não é assim que funciona. A turma decide. Exato. Às vezes, o ministro traz um argumento novo, um argumento que possa convencer os outros 4 ministros e a turma muda o voto. Mas não, pelo visto, vão atropelar o processo. Não, mas já está atropelado. Vão atropelar ainda mais o processo. Não sejam literais. Porque o cidadão comum, quando entra com embargo de declaração no STF, demora quanto tempo para julgar o embargo de declaração? Às vezes demora mais de ano. Demorou 7 horas. Esse demorou 7 horas. 7 horas. É ridículo isso. 7 horas. 7 horas. É ridículo. E pensar que o Cristiano Zanin, quando era advogado do Lula, ele foi lá para a Europa e falava assim, olha, o TRF lá do Paraná, ele julgou esse processo em 72 dias. É um recorde. Nenhum outro processo foi julgado tão rápido. Isso é prova objetiva. Palavras do Cristiano Zanin Martins. Julgaram Que em 72 horas julgou isso aqui. Olha, foi 70 dias, é um absurdo. É a prova objetiva da perseguição. E agora ele está fazendo pior. Muito pior. Olha, Pavinato, eu concordo. Olha só que coisa que eu vou dizer, hein? Concordo com o PP nessa última colocação, porque isso pode ser no futuro causa de nulidade, em virtude de ser par, né, a quantidade de pessoas na turma. Mas a gente só está falando sobre isso porque não foi respeitado muito antes o princípio da competência, né? Ou seja, o Bolsonaro não deveria estar sendo julgado pelo STF. Essa é a premissa básica de qualquer julgamento, né? Ou seja, de qualquer processo. E não foi respeitado. Então a gente está aqui tergiversando sobre o tema, hora para um lado, hora para o outro. Nada para em pé aqui, nada para em pé. Nada, exatamente. Agora, a grande questão, além desse pouco tempo para analisar o recurso de 7 réus, isso já torna a coisa evidente, vexatoriamente evidente, né? Que está tudo marcado já, que já é um jogo de cartas marcadas desde lá do princípio. Agora, a questão de já estarem dizendo que não vai caber um determinado recurso, é você antecipar a foto que ele tanto quer fazer, né, Pavinato? Que é o Bolsonaro indo para a prisão. Essa é uma questão. A questão da Michelle, eu concordo absolutamente, porque se não tiver, segundo as palavras de Trump, e isso, embora você tenha dito na oportunidade anterior, que ele o que ele fala não se escreve, né? Ele não reconheceu as eleições da Venezuela, alegando a mesma questão. Ele já externou isso em relação às próximas eleições aqui no Brasil. Portanto, não tendo o Bolsonaro participando, ele não vai reconhecer, os Estados Unidos não reconhecerá. E já houve ali um barulhinho em outros países da Europa dizendo a mesma coisa, ou seja, demonstrando que isso tudo é perseguição. Por fim, quanto ao Tarcísio, todo mundo sabe que é o candidato escolhido pelo sistema, Pavinato. É aquele que precisa estar ali, ou seja, é a mudança que todo mundo quer para que tudo continue do mesmo jeito que estava. Ora, a gente sabe que o Centrão está apavorado, essa é a palavra, com o que aconteceu na Argentina. E aí eu falo, o que aconteceu na Argentina? O único, vamos chamar assim, a única ideologia que diminuiu, que é a ausência de ideologia, na verdade, foi a do Centrão, que perdeu cadeiras. A esquerda permaneceu quase a mesma coisa, perdeu 2 cadeiras apenas. Quem ganhou muito foi a direita. Ora, o Centrão está preocupado exatamente com isso. É por isso que sequestraram Bolsonaro. Ou você que está aí nos vendo ainda não percebeu? Sequestra, deixa ele calado, ele não vai falar absolutamente nada. Ele está sequestrado por um processo em que ele não foi denunciado. Então ele não deveria estar preso. Esse é o termo correto. Ele está sequestrado para que não possa falar. E aí ficam essas especulações em torno dos candidatos. É disso que se trata. Eu acho o seguinte também, se ele não pode tuitar,
se ele não pode dar entrevista livremente, falar com o público, falar com o eleitor, se o Alexandre de Moraes o proibiu de fazer isso, perceba que a intenção do Alexandre de Moraes, ela é pouco ou nada sincera, quando nós vemos um jornal como o Globo publicando aquilo que alguém o visitou disse que Bolsonaro dissera. Porque se você parar para pensar, no jargão do próprio Alexandre, essa é uma forma de burlar a cautelar. Você concorda comigo? Seguindo o raciocínio do Alexandre, Sim. né? Da mesma maneira que ele não podia usar a rede social, ele não pode aparecer na rede social de outra pessoa. Essa linha de raciocínio, essa bosta de raciocínio dessa bosta desse ministro, o Alexandre, se ele proibiu o Bolsonaro de falar, por que ele deixa ele falar através de interlocutores em jornais como o Globo? É só para causar o caos mesmo, é para acabar com a vida dele. E vamos combinar que tem muita gente que pergunta, Bolsonaro fez merda ou não fez? Eu costumo dizer o seguinte, e nesse ponto, porque nós discordamos muita coisa, mas o básico é o básico, né, Pepe? Não dá para fugir do básico. Bolsonaro fez merda ou não fez? Eu gosto de dizer o seguinte, vamos imaginar que tenha feito. Vamos imaginar que ele tenha tentado dar golpe. Vamos imaginar que tenha sido à vontade. Eu gosto de partir desse pressuposto, porque para dizer que quem fez bobagem maior foi o STF. Porque aquele que julga, aquele que é acusado de fazer bobagem, não pode fazer bobagem, porque senão ele se deslegitima como julgador. Que é aquele que tem que estar acima da bobagem. E a gente só está acima da bobagem, que é humana, quando a gente segue, né, as linhas mestras da legislação. Então ele pode ter feito todas as bobagens do mundo. Mas o STF, a partir do momento que ele não segue o ritual, a formalidade da lei, aquele que fez as maiores bobagens do mundo não pode ser condenado. É que nem quando a gente vê na televisão os programas lá de crime nos Estados Unidos, né, que os promotores ficam assim, mas todo mundo sabe que a gente está assistindo na televisão, a gente sabe que o acusado é culpado. Mas daí o cara, ele comeu bola numa prova, anula tudo. E é esse que é o sentido de império da lei. O império da lei. Mas na origem perdão, Pepe e Pavinato, na origem disso, Pavinato, como você colocou muito bem, vamos partir do pressuposto da lei. A lei exige uma determinada prática, já que você falou da lei, a 14197 de 2021. Artigo 359L e 359M. Abolição do Estado Democrático de Direito, seja o que essa construção semântica signifique, não significa porra nenhuma, desculpa o termo, mas e tentativa de deposição de governo legitimamente eleito. Para isso, é preciso o uso de violência ou grave ameaça. Qual foi a violência utilizada por Bolsonaro e esses 7 réus, só para falar desse suposto mas primeiro violência núcleo? simbólica, a tese é a violência simbólica. Então, violência simbólica. eu estou tentando, né, mostrar assim que, se não há crime, para que você está julgando eu vou o cara? falar, aí fala assim, roubo qualificado, que é aquele mediante violência ou grave ameaça, não é? O roubo qualificado. Aí eu faço assim para você. É a violência simbólica. Assim, esse processo, em geral, teve muitos erros e muitos abusos e muitas ilicitudes, não tem dúvida disso, né? E quando você pega a denúncia da Procuradoria-Geral da República, você vê que eles concatenam os fatos todos isolados e tentam fazer uma narrativa e colocar tudo na mesma bacia. Então, a tal violência aconteceu, pela grande parte da denúncia, por conta do 8 de janeiro. Né? Então, você vê que ficam querendo encontrar justificativas, né, que não tem a mínima ligação entre um fato e outro. Esse é um ponto assim, que eu queria colocar aqui. E quando você abre... Eu por exemplo, estava ouvindo o Carvalho falar aqui, tem alguns pontos que eu concordo e eu discordo com ele. Por exemplo, a questão do foro adequado para decisão, né, eu entendo que é discutível ser o STF. Né? Por quê? Porque existe um princípio constitucional
chamado Contempt of the Court, a possibilidade e a capacidade que a Suprema Corte no mundo todo teria para se proteger de agressões a ela, né? E o regimento interno do STF, que não é lei, eu sei que Só você fala uma isso. nota de rodapé. Eu acho que isso vale no sistema de esperando common só. law, não no Eu tô só sistema de esperando. direito romano. Mas tô tudo só bem. esperando. A tua linha é Harvard, mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas tudo isso para dizer o seguinte, há pontos discutíveis Sim. que eu consigo entender e levar para outro caminho, e há pontos que dá para ver a arbitrariedade e a ilegalidade. Quando eu pego, por exemplo, as provas do processo contra o Bolsonaro, não tem nada, não tem nenhum batom na cueca. Todas as mensagens trocadas é de terceiros com terceiros. Nenhuma o presidente Bolsonaro falou assim, ó, vamos fazer o golpe, vamos movimentar pessoas nos quartéis. Não tem nada. Então pegam palavras de terceiros com terceiros e tentam justificar a participação do Bolsonaro no assunto. Ou seja, E ao mesmo há tempo, tantas questões aí. ao mesmo tempo, só o talha-ferro está tomando na tarraqueta por conta de mensagens de terceiros falando com terceiros sobre Alexandre de Moraes no TSE. Que se for parar... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.